Olá, continuando montagem de programas de treinamento de força, estamos falando, esse é o vídeo 24, eu acho, né? Aula anterior eu falei a relação entre qual é o número de séries e para o ganho de força, e nesse eu vou falar qual é a relação, qual é o número de séries ideal, a gente vai discutir isso para hipertrofia. Então vamos lá. Então, sobre o número de séries, essa é a parte 2 e eu gosto de citar esse artigo porque esse artigo é muito legal, desses autores aqui. Ele é antigo, mas ele é bem interessante. Pontos fortes. Eles avaliaram apenas estudos que mediram hipertrofia usando medidas boas, como ressonância magnética, tomografia e ultrassom. Agrupou a amostra com nível similar de treinamento, então ele pegou os iniciantes para não ter discrepância em relação ao nível de treinamento. Mas tem alguns problemas também que a gente não pode negar isso e omitir, que apresenta os resultados como média percentual sem apresentar a variabilidade, e a variabilidade é uma informação essencial em ciência. Enfim, é uma discussão mais no âmbito da estatística. Eles apresentam os ganhos por dia. E o ganho de hipertrofia ele não é linear. Quando apresenta ganho por dia, por exemplo, o ganho no primeiro mês, se você faz esse ganho dividido por 30 dias, vai ser maior do que em 6 meses. 180 o ganho dividido por 180, porque o ganho de hipertrofia é maior nas primeiras semanas e primeiros meses. Então, essa é uma limitação. Mas este fato aqui para a gente, das medidas refinadas e ter usado um padrão um status de treinamento é importante para a gente. Eles fizeram medidas, é uma revisão, né? Então pegaram um monte de artigos, muitos artigos, e esses artigos têm medidas no quadríceps e no músculo do braço, acho que do bíceps. Depois a gente vai ver lá na frente. A duração dos estudos variou muito. A média de 79 dias, mas teve estudo tão curto quanto 14 dias, até 6 meses, mas são extremos. Na média, 79 dias. A frequência, praticamente todos treinavam 2 ou 3 vezes por semana, exclua a palavrinha que está à toa aqui. Na verdade, foram, era para ser, né? E foi um pouco maior para 3 vezes na semana. Então, a maior parte dos treinamentos, de modo geral, assim, 3 vezes por semana, 2 a 3 sendo um pouco maior para 3 vezes. Isso no âmbito científico. A intensidade média na casa de 66% de um RM. O número de séries médio na casa de 6 por sessão. Então, se treina 2 vezes, daria na casa de 12 por semana. Se treina 3, na casa de 18 por semana por grupo muscular de interesse. Repetições por sessão, na média 60. É mais ou menos se cada série fizesse na casa de 10, né? Se cada série fizer na casa de 10, vai dar 60. Mas também pode ser 4 séries de 15, vai dar 60 também. Então, isso aqui são números médios para a gente ter uma noção de como que foram esses estudos. Aqui eles mostram para a gente qual foi o ganho por dia. Então, como eles fizeram a divisão de ganho por dia, dá para ter uma noção de qual foi o ganho diário. E variou muito, 0,12%, variou de 0,04 até 0,55, que é mais de 100 vezes maior do que isso aqui, esse extremo de cá. Então variou muito. A média de frequência, média mesmo, foi 2,8, mas ninguém treina 2,8, já que é uma variável discreta. Então a média ficou na casa de 3, como eles mostram aqui. De 2 a 4, mas a maior parte a gente arredonda para 3. Isso aqui é só para ter uma noção, para converter isso numa informação mais visual, né?
Se a gente imaginar uma pessoa com 50 centímetros de perimetria de coxa, levaria aproximadamente 30 dias para ganhar 1,8 centímetros. Isso se a gente considerar que a coxa inteira fosse músculo, né? Mas a gente sabe que na coxa, claro, o osso não vai mudar, mas pode haver redução de gordura. Então, o valor pode mudar em virtude de outros componentes. Mas se nada mudasse, só o músculo, o ganho, você teria um ganho mais ou menos disso aqui. Eu fiz isso só para enxergar mais ou menos qual foi esse ganho. Aqui eles falando de qual foi a intensidade, o valor mais alto foi esse, mas ficou na média isso. E a média é de 6 vezes por sessão. Eu estou só repetindo algumas informações. Eles fizeram uma outra informação aqui também, que é uma medida do volume, né, ou do trabalho. Então eles fizeram uma estimativa do trabalho multiplicando o número de séries vezes as repetições, multiplicado pela intensidade. Então eles usaram isso como uma estratégia de calcular ou de estimar o trabalho. Agora vamos para alguns resultados aqui em cima. Aqui eles vão mostrar um primeiro conjunto de resultados relacionado ao número de repetições. Então eles mostram aqui que quem fez de 21 a 39 repetições teve um ganho de 0,12% por dia, que foi o ganho médio. Quem fez de 40 a 60, 0,13% por dia, ou seja, não tem diferença disso. 66 a 90, 0,08%, menos do que fazer isso aqui. Mais que 100 repetições, também deu 0,12% por dia. Então, o que eles estão mostrando aqui pra gente é que fazer de 21 a 40 repetições e fazer mais do que 100 deu um ganho similar. Então já vai dando uma noção pra gente de que não precisa fazer tantas repetições aqui. Mais que 100 repetições, aproximadamente 10 séries, mas depende de quantas repetições fez por série. Mas vamos lá, de 6 a 10 séries aproximadamente. O que eles chamam de pontos de dados aqui é porque tem artigos que tinham mais do que um resultado, né? Então 6 a 14 pontos, números de pontos de dados é porque não necessariamente são 6 a 14 artigos. E aqui embaixo uma outra informação, agora por número de séries. Quem fez 3 séries, CSA aqui é a área de seção transversa, quem fez 3 séries teve um ganho de 0,09% por dia, 4 séries 0,13%, 5 a 6 séries 0,13%, 7 a 9 séries 0,09% e mais que 10 séries 0,14%. Veja que também praticamente não muda, pouca diferença. 4 séries, por exemplo, e mais que 10 deu a mesma coisa. Ou 7 a 9 deu a mesma coisa que fazer 3. Então não varia muito. Eles não tinham estudo com menos de 3 séries nessa comparação aqui. E um outro resultado muito interessante para a gente é nessa figura. Nessa figura eles mostram aqui qual foi o ganho da área de seção transversa, hipertrofia por dia, pelo total de repetições, pelo número de repetições. O que a gente está vendo no gráfico aqui é uma distribuição dos pontos, que a gente chama esse gráfico aqui de uma distribuição, pelo menos uma distribuição em nuvem, porque os pontos estão todos espalhados. Se quanto mais repetições fosse melhor, a gente veria uma reta, como, acho que eu sinalizei aqui, ó. Então, se quanto mais repetições fosse melhor para a hipertrofia, a gente teria um comportamento assim, e esses pontos estariam em cima dessa linha ou próximo dessa linha, estariam distribuídos próximo dessa linha. Se quanto mais repetições fosse melhor, mas não é o que eles veem. O que eles veem é essa distribuição em nuvem, mostrando que tanto fazer poucas repetições, 20, 30, 40, 60, 80, deu ganho parecido.
E essas diferenças que a gente vê aqui? Essas diferenças são individuais. Veja que tem estudo que fez na casa de 40 repetições e teve um ganho pequeno, e outros tiveram ganho maiores, ó, nessa casa. Porque, como eu vou citar, acho que eu já citei em algum momento, mas vou repetir isso à frente, eu já citei em aulas anteriores, numa aula anterior, mas vou repetir em aula adiante, que a resposta hipertrófica ela é muito dependente do sujeito. Cada pessoa tem uma resposta hipertrófica que não é igual a outra. E isso explica por que essas médias, esses pontos são tão diferentes assim. Mas uma coisa é certa, não precisa fazer 1 milhão de repetição. Parece que se você der alguma informação para o músculo, algum estímulo, já é suficiente. Eles vão dizer aqui também que quando eles fizeram esse cálculo aqui do volume, multiplicando a intensidade por série de repetições, eles também não encontraram isso aqui, ó, esse comportamento. Então também não teve isso de quanto maior o trabalho, maior foi o ganho de hipertrofia. Também não encontraram. E aí, claro que uma coisa importante é como considerar esses resultados na prescrição, ou seja, na prática, como absorver esse conhecimento e como transpor esse conhecimento para a prática. Vamos lá, vamos pensar em algo. Vou fazer uma interpretação a partir de um conjunto de dados, de resultados, mas a gente poderia fazer a partir de vários resultados. Mas vamos imaginar esse resultado aqui. Se ele está dizendo para mim que tanto muitas repetições como aqui e número de séries, que a variando desse número não mudou tanto o resultado, então eu tenho que pensar no seguinte. Vamos imaginar a seguinte situação, pensando na eficiência do treinamento. Imaginar que uma pessoa seja magra, ela não quer perder peso, ela não precisa perder peso gordo, porque ela já é uma pessoa magra, ela só quer hipertrofia. Ela não precisa, se o objetivo dela é esse, e se o objetivo também for saúde, você pode perguntar, mas ele também é preocupado com saúde cardiovascular, prevenção de doenças cardiometabólicas, então isso aqui vale também porque para prevenir essas doenças também está num número de séries bem pequeno, 2 a 3 séries também, numa frequência bem pequena também de treinamento. E então, se a pessoa é magra, não precisa fazer tantas séries assim. Se essa pessoa pode fazer poucas, porque poucas séries, 3 ou 4 séries por dia, e 2 a 3 vezes na semana, já é suficiente para a pessoa ganhar força, claro, mas aqui a gente está falando de hipertrofia, para ganhar hipertrofia. Se essa pessoa, além disso, tem pouco tempo, ou se uma pessoa que tem pouco tempo para se dedicar ao treinamento, também você sabendo que não precisa fazer tantas séries assim, que essa pessoa vai ter bons resultados fazendo poucas séries e poucas repetições, é uma pessoa a se aplicar isso. Agora, você tem uma pessoa que ela é obesa ou tem uma quantidade importante, razoável de tecido adiposo e precisa perder massa adiposa. Então, de repente, essa estratégia aqui de um volume maior passa a ser interessante, porque o ganho de hipertrofia não é menor do que os anteriores, mas na mesma casa, e fazendo mais séries e mais repetições, a pessoa vai gastar mais energia e vai contribuir para a perda de massa gorda, sabendo que não é só exercício, o exercício isolado, só o exercício como estratégia para perda de peso gordo, costuma ser pouco. Com exceção a gente que treina muito como atletas, costuma ser pouco. Mas é uma estratégia, sim, possível, interessante. Ou uma pessoa dessa muito motivada, que gosta de ficar muito na academia, gosta desse ambiente, poucas séries não são suficientes para essa pessoa ir para casa feliz. Você sabendo que muitas séries gera um resultado parecido com poucas séries, então para essa pessoa você também pode, porque ela vai ter vai se dedicar mais, vai ficar nesse ambiente por mais tempo, como essa pessoa deseja. Claro que você também tem que se preocupar se um excesso de séries não está comprometendo
a recuperação dessa pessoa. Tem que pensar nessas coisas também. Atletas com qualidades físicas concorrentes. Imagina um atleta que tem que treinar outras coisas. Para que fazer muitas séries se ele tem que às vezes está num período de competição, ou tem que treinar mais a qualidade física aeróbia, o componente aeróbio, ou mesmo sprints, pliometria. Não precisa um treinamento ser nessa casa. Então eu estou fazendo aqui uma interpretação para vocês verem, para vocês perceberem que essas informações todas são importantes para mim, e eu vou decidir usá-las a depender de quem eu estou trabalhando. Mas é muito importante saber que poucas séries e poucas repetições já produz resultado elevado. Tá? Isso é muito importante. Isso aqui é isso para os flexores de cotovelo. Um comportamento parecido, aquela curva lá em nuvem também. Poucas repetições e muitas repetições deu ganhos não tão diferentes. Frequência e intensidade também ficou numa casa parecida. Tá? Então esse artigo ele é bem interessante, quem quiser dar uma lida nele. Bom, tem uma outra meta-análise desse autor aqui. Essa meta-análise também tem alguns problemas metodológicos, mas vou citar aqui para ver o que os autores encontraram. Eles, para hipertrofia, primeira coisa, fazer uma única série já deu bom resultado. Então fazer uma série já deu bom resultado. Mas eles mostram que fazer 2 a 3 séries e 4 a 6 séries foi melhor do que fazer uma. Embora 2 a 3 não deu diferença estatística de fazer 4 a 6. Então isso aqui não houve diferença estatística. Houve uma tendência. Mas foi melhor do que fazer uma série. Aqui eles fizeram o seguinte, eles juntaram tudo que é acima de 2, que é maior ou igual a 2 séries. Então 2, 3, 4, 6 séries ou mais, mas eu acho que não tinha mais do que 6 séries. Juntaram tudo no gráfico e compararam com fazer com uma série. Então o que a gente percebe aqui? Que fazer múltiplas séries foi melhor, mas que fazer uma única série já deu bons resultados. Já deu bons resultados. E que pode ser uma alternativa para algumas pessoas que têm pouco tempo para se dedicar, ou está numa situação de treinamento concorrente, então, ou às vezes está passando por um período mais conturbado, que precisa se dedicar um pouco mais a outras coisas da vida. Então lembra que essa pode ser uma estratégia que ela é muito melhor do que se a pessoa parar. Parar é a pior estratégia. Mas a gente pode reduzir bastante. Isso eu também já falei em aula anterior, sobre lá no princípio da continuidade. Mas esse artigo tem essas limitações, apenas 8 estudos. Ele juntou tudo, medidas pobres e talvez medida rica, porque ele não cita se houve medida com ressonância. Apenas 2 estudos fizeram 4 a 6 séries, então isso aqui pode ser casual, porque são poucos estudos. O pior de tudo, não falam qual foi a frequência semanal, é aquilo que eu falei, fazer 3 séries uma vez na semana é bem diferente do que fazer 3 séries 3, 4, 5 vezes na semana. Então esse é um erro importantíssimo da meta-análise. Comparar o número de séries por semana é melhor. Não à toa que aconteceu isso aqui, ó. Esse autor, eu vou pular aqui só para mostrar isso. Este autor, aquele autor lá, se juntou depois com outro autor que é bem conhecido, que é o Brad Schoenfeld, e eles fizeram uma outra meta-análise, certamente porque perceberam que essa meta-análise aqui tinha limitações importantes. Mas só para mostrar uma outra figura desse artigo, eles mostram que a curva para força, ó, uma série, 2 a 3, 2 a 6 séries, aqui já houve uma quebra dessa linha, né? Fazer 2 a 6 séries já é praticamente a mesma coisa. Enquanto que para hipertrofia, essa linha ela continuou, né? Dando a impressão de que mais séries para hipertrofia seja melhor do que para a força, que para a força parece que esse limiar, essa dose ótima, ela já para mais cedo. Mas isso aqui, como eu disse, o artigo tem algumas limitações, é só uma possibilidade.
Então, como eu disse, eles fizeram depois uma outra revisão e agora sim comparando por número de séries por semana, que faz mais sentido. Então, a ideia é a mesma, ver uma dose-resposta para tentar entender qual é essa dose ótima. Então, junto aqui com Brad Schoenfeld, e eu não sei se eles não são da mesma instituição, não. Mas são dois caras bem conhecidos no mundo do treinamento de força, né? Bem conhecidos. Aí eles incluíram agora 15 artigos, e aí corrigiram uma outra limitação, usaram só técnicas de imagem, biópsia e densitometria, que aqui tem algumas técnicas melhores, técnica pior, mas certamente já corrigiu aquela limitação lá de técnicas pobres. Bom, e aí vamos ver o que eles mostram aqui. Aí eles compararam o seguinte: fazer menos que 5 séries por semana, com 5 a 9 séries por semana. 9 séries por semana é como se a pessoa fizesse, por exemplo, 3 na segunda, 3 na quarta, 3 na sexta, para cada grupo muscular de interesse. Então compararam fazer menos que 5, de 5 a 9 e 10 ou mais. Essa é a primeira comparação. Esse aqui é o resultado numérico, que quanto maior, melhor. Então eles percebem que fazer mais séries numericamente foi melhor, embora não dê uma diferença estatística. Numericamente foi melhor, sem diferença estatística. Aí, para ver se conseguiu alguma diferença estatística, separaram agora em dois grupos. Quem fez menos que 9 séries na semana, com quem fez mais que 9 séries. A diferença numérica ficou em favor de mais que 9 séries, mas também não deu diferença estatística. Mas numericamente há uma tendência. É isso que a gente chama quando quase deu. Quando a gente fala tendência, porque quase deu diferença estatística. E eles chegaram a tirar um estudo que era um estudo que deu um resultado muito discrepante para ver o que aconteceria. Mesmo tirando esse estudo discrepante, não deu tanta diferença assim. Tá? Deu diferença... A tendência continuou. Mas a diferença aqui entre fazer menos que 9 e mais que 9 agora diminuiu um pouco. Esse valor que estão aqui são os ganhos percentuais. Repare que o ganho percentual em média não é tão diferente assim. E de novo eu chamo a atenção, ainda que fazer mais séries é melhor para hipertrofia, mesmo poucas séries, menos que 5 quer dizer menor ou igual a 4, né? Porque o 5 está entrando aqui. Por semana, não é por dia. Na semana já gerou algum ganho, um ganho razoável. Né? Fazer muito mais não deu ganho tão superior. Algumas limitações também nesse artigo. Só 3 estudos envolveram mais do que 12 séries na semana. Então, quando eles falam mais que 10 aqui, tem poucos estudos, porque mais que 10, claro, poderia ser quantos, né? Mas só 3 trabalharam mais que 12. Uma coisa curiosa, a medida com ressonância, que é uma medida local, medida em músculos específicos, deu resposta diferente de uma medida que mede massa muscular no corpo inteiro. Então é uma preocupação se os autores dos artigos citados, como que foi a questão técnica nisso. E teve um estudo aqui não homogêneo, né, outlier. Mas o resumo da ópera aqui há sim uma inclinação, uma tendência, embora sem diferença estatística, de fazer mais séries ser melhor, embora não é tão diferente assim. Tem um artigo feito por alguns profissionais brasileiros e eles fizeram uma publicação dizendo o seguinte, é uma revisão narrativa, que a variável volume é a variável mais efetiva no treinamento de força para hipertrofia. Lendo o título, se você ler só o título e talvez só o resumo, você talvez tenha uma interpretação distante do que de fato o artigo mostra. Bom, primeiro, quando a gente fala em volume, a gente está envolvendo também um componente intensidade aí dentro, já que volume
é distância vezes carga, né? Vezes vocês viram lá que tem algumas formas de medir volume, né? Pelo menos no mínimo 3, mas há mais do que isso. Mas de modo geral, volume é distância vezes o peso ou a resistência. Então, quando a gente fala em volume, a gente não está falando só de número de séries, então não confunda isso. Achar que, por exemplo, esse artigo não é o que os autores estão dizendo nem no título e nem durante o artigo. Eles não estão dizendo que fazer mais séries é melhor. Eles estão dizendo que o volume foi uma variável mais importante, mas volume envolve, além do número de séries, envolve a carga que estava ali. Agora, nesse artigo também, aí eu tenho uma crítica particular, que também pode levar a uma interpretação exagerada quando se fala isso, de imaginar que quanto mais volume, melhor. É verdade que durante o texto eles sinalizam a ideia de que essa relação deve ter um formato que em U. O que eles querem dizer com formato em U? Que fazer nada é ruim, que teria uma dose ótima, mas que fazer muito também é ruim. Então a gente costuma chamar isso de uma relação em U, às vezes alguns chamam de relação em V, e às vezes alguns chamam de relação em sino, né, que seria isso aqui virado. Mas com essa ideia de que fazer nada é ruim, teria uma dose ótima, e que em excesso é ruim. Mas da forma como está o título, a pessoa pode imaginar ou interpretar rapidamente de que quanto mais séries, melhor. Não é isso. Nesse artigo, por exemplo, só tem um artigo na revisão inteira que eles citam, dos artigos que eles citam, eu só vi um artigo que tem mais do que 15 séries por semana. Todos os outros artigos que eles usam para fundamentar isso aqui, que o volume é a melhor variável para hipertrofia, fica até 15 séries na semana. Então, quem acha que como eu vejo muita gente dando 15 séries no dia para um cliente, para uma cliente, não é isso, tá? Não é isso. A sugestão de que aqui uma coisa interessante, eu vou fazer um resumo aqui para vocês. Esse aqui também é um artigo de opinião de algumas pessoas bem conhecidas, principalmente o Stuart Phillips, de 2019. Esse artigo anterior também é recente, 2018. E eles falam o seguinte, ele sugere que é uma dose ótima de treino, né, para hipertrofia, que seria aproximadamente 15 séries por músculo por semana, se a pessoa estiver treinando até a falha. Pode até ser mais séries quando a pessoa não exercita até a falha, mas eles dão uma dica aqui que para mim faz bem sentido, muito mais sentido, diante daquilo que a gente tem visto na literatura científica, de forma recorrente. O que a gente tem percebido é isso, que em torno, para pessoas de nível intermediário, 15 séries na semana tá bom demais. Para iniciante pode ser menos do que isso, e para sujeitos avançados pode ser mais do que isso, embora não é tão mais assim. Mas na média, para hipertrofia, para uma pessoa que já passou a fase de adaptação, não precisa mais do que 15 séries na semana. Então, o que eu quero dizer para enxergar bem? Se você estiver treinando alguém segunda, quarta e sexta, essa pessoa vai fazer no máximo 5 séries para aquele grupo muscular de interesse na segunda. Então, quando eu falo 5 séries, imagine, quando você vai prescrever uma ficha, você tem que pensar na musculatura. Então, você quer trabalhar a musculatura anterior da coxa. Então, cada exercício que você escolheu ali para a musculatura anterior da coxa vai contar como uma série. Então, se você usou a extensora, você usou o leg press, você usou outra máquina, o Graviton, enfim, você saiu usando outras. Cada série dessa vai valer uma
para musculatura de interesse. Então 5 na segunda, 5 na quarta, 5 na sexta no máximo, para pessoas de nível intermediário. Se for menos que intermediário, pode ser menos do que isso. Então veja que isso é bem distante do que muita gente tem feito no dia a dia, e muito provavelmente quem está fazendo muitas séries está aumentando a chance de lesão, está aumentando a chance dessa pessoa desistir do espaço de treinamento, e o ganho será subótimo, porque depois que passa de um certo ponto, o seu ganho começa a ser pior. Então você pode ter, não necessariamente prejuízo, mas um ganho que não será ótimo. Vai ser subótimo. Acima disso, não teria benefícios adicionais significativos. Então, embora seja um artigo de opinião, mas é um artigo muito bem fundamentado de gente que acompanha o mundo de treinamento de força, e para mim faz bastante sentido mesmo. E seja pela tanto experiência de leitura como a experiência prática, tá bom demais, no limite, para mim no máximo para uma pessoa intermediária. Quando é um sujeito avançado, a gente está falando de um cara que já treina há vários anos, um fisiculturista, por exemplo, aí a coisa pode ser um pouco maior. Por exemplo, há estudos que sugerem que mais de 20 séries por semana, mas com limite, não quer dizer ad eterno, como melhor para hipertrofia de pessoas treinadas, pessoas já com alguns anos de treinamento. Cito 2 artigos aqui, caso vocês tenham interesse de dar uma lida. Há estudos que sugerem menos de 20 séries, gera resultado igual ou superior a fazer mais que isso em pessoas treinadas. Menos que 20 séries, cito 2 artigos. Um deles mostrou que fazer 18 séries por semana foi o melhor, depois disso foi pior. O outro, se eu não me engano, foi 15, mas aí já não tenho absoluta certeza. Então deixo mais 2 artigos aqui para vocês, se vocês tiverem interesse. Então já estou falando de pessoas treinadas, não precisa passar disso. E na próxima aula, não nessa, eu vou mostrar para vocês como que fisiculturistas treinam. Como que fisiculturistas competitivos treinam fora do país. Jovens sem experiência, aproximadamente 23 anos, isso aqui é para citar um artigo, que realizaram 15, 9 ou 6 séries na semana, na cadeira extensora, obtiveram, por exemplo, um ganho similar na área de seção transversa. Eu estou citando esse artigo para dizer o seguinte: quando é uma pessoa não treinada, não precisa fazer 15 séries. Veja que fazer 6, 9, 15 deu o mesmo ganho. Você até pode fazer 15 ou 9 se a pessoa tem outros objetivos, como gastar energia, perder peso gordo. Mas se a pessoa quer ganhar hipertrofia e força, não precisaria passar de 6 séries na semana. Então era como se fizesse 2 na segunda, 2 na quarta e 2 na sexta. Eu estou sempre falando isso de segunda, quarta e sexta, não precisa ser assim, tá? É só para vocês conseguirem enxergar. Está nesse artigo aqui do Grupo de São Paulo, do Cleito Libardi e vários outros aqui. Como fisiculturistas competidores treinam? É uma pergunta interessante para a gente ver, porque aí é aquilo que eu falei antes, na aula passada, se eu não me engano, ou na anterior. Que para nós, para mim, o fisiculturismo está para o treinamento de força como a Fórmula 1 está para os carros que nós usamos, né? A Fórmula 1 está lá no limite, testando um monte de coisa, boa parte daquelas coisas depois vem para o mundo da normalidade aqui. O fisiculturismo é algo parecido, eles vão testar um monte de coisa, a maior parte das vezes são tentativa e erro, um fala para o outro, eles vão tentando estratégia diferente. Um punhado de coisas, depois a ciência comprova que é verdade, outro punhado, a ciência não encontra resultados. E é interessante ver como que fisiculturistas, competidores treinam, para a gente entender qual é o limite, né? Quando é que as pessoas estão trabalhando ali no limite. Vou falar também na próxima aula, vou tentar responder essa pergunta, como fazer uma progressão adequada de hipertrofia. Vou dar uma sinalização para hipertrofia especificamente. E o que acontece se o número de séries for excessivo? Esse pedaço aqui eu dividi numa aula posterior a essas duas aqui. Tá? Então esse aqui vai ficar para a aula 26. Esses dois para a aula 25, que é a próxima.
e esse aqui para a aula 26, para não ficar grande demais. Tá? E aí eu termino essa aula aqui, nosso livro de propaganda, meu site, o livro está lá, o nosso blog em atividade. Quem tiver interesse, como eu habitualmente tenho falado, o blog serve para complementar a formação. Eu passei bem rápido o slide anterior, mas deve conseguir por aqui ou em aula anterior. Então, até a próxima aula.